Essa relação com o Eike e com a Nath também ficou assim, porque, por exemplo, vocês questionaram ali do Domini de não ter avisado do banheiro. Só que aí vocês tinham uma proximidade com o Eike e com a Nath muito forte no começo. E aí vocês votam neles quando vocês se aproximam do outro grupo. Então, assim, muita gente também achou hipócrita de vocês, de pô, então eles estão tão chocados assim que o Domini tirou o banheiro, porque eram amigos, mas eles podem votar. E aí você justifica, você fala, pô, mas o voto não deveria ser tão levado a sério assim, né? Porque é uma questão de jogo. Só que, assim, o voto, nesse caso do jogo, ele tem mais peso até do que o quarto. Vocês não acham que vocês fizeram com o Eike e com a Nath a mesma coisa que o Domini fez com vocês? Não chegou a quebrar a palavra. Não, e também eu fiz com o Eike e com a Nath porque ele estava do lado do Domini. Então, para mim, a partir do momento que eles foram qualquer um que estivesse do lado do Domini, a gente ia optar por votar. Ia ter que votar, não tem jeito. Naquele momento, principalmente. Eu até tenho uma fala ali que é bem fora de jogo, que eu falo assim, espero que esse voto não te prejudique. O que eu quis dizer com isso? Pô, eu tenho carinho por você, mas você está do outro lado, meu irmão. Então, meu chapa. Eu até pensei em conversar com eles antes do voto, até comentei isso com a Rayane um pouco antes. A Rayane falou, acho besteira você falar agora, porque está em cima da hora. Aí eu meio que... Você não acha que você ouviu demais a galera, não? Eu tô achando, agora eu tenho certeza disso. Que cada um vinha e soltava um negócio. Ah, e por que você não faz isso? Por que você não... Porque a gente era um casal sozinho. Então eles falaram, vamos manipular quem aqui? Porque eu imaginei, se eu conversasse com a Nath e com o Eike um pouco antes da votação, eles iam ficar com raiva da gente da mesma maneira. Não ia mudar a raiva, mas talvez ela entendesse, pô, então pelo menos me falou antes. Não sei. Mas vocês eram bem próximos? Sim, no começo sim. Porque tinha o Gui ali, e eu chamava os dois de garoto. E eles sempre ouvindo as minhas histórias e se divertindo comigo, e eu sempre com humor. Mas a gente também sempre sabia que a prioridade do Eike era o Gui, nunca seria a gente. A gente sabia, a gente estava claro isso também. Ele se reunia com um grupo no quarto lá com a Fran, não sei o quê, nunca a gente estava junto. Então, quer dizer, a gente não sabe o que eles falavam quando estavam sozinhos, entendeu? Mas assim, com a gente, ele tratava a gente super bem, a gente era recíproco, né, na relação. Vamos ver essa treta de vocês. A gente se sente muito acolhido por esse lado, agradecemos, inclusive. Então, hoje, por esse motivo, nós temos que votar na Nath e no Eike. Ok, então, um voto para Nath e Eike. É só pelo jogo. E eu senti que, por a gente ter votado em vocês praticamente perderam a amizade. Você chamou a gente, eu e Natália, falou assim, bom, eu já entendi que vocês vão continuar amigos do Domini, eu entendo isso, e se eu tiver que proteger vocês aqui dentro do jogo, eu vou proteger vocês, mas isso eu foi não antes vou do votar em vocês, isso foi antes do inclusive se eu tiver que votar em alguém, eu vou votar em alguém para proteger vocês. Sim. Isso foi sua mas palavra, isso foi antes do quebra-pau. Mas foi antes do quebra-pau. E por que depois do quebra-pau você não... que tanto preza por uma conversa antes de tomar importantes decisões aqui dentro do jogo, por que você não puxou a gente e não conversou? Se você já tinha assumido que a gente era opção de voto. Vocês, como estão do lado de lá, vocês iam falar pra lá. A gente não tá do lado de lá, Cris. A gente tava do teu lado. Deus, Cris, a gente não era amiga, não. Eu achava que a gente era amiga. Você não pode contar pra mim porque você acha que eu vou... Então, você nunca me considerou amiga. Porque amiga, a partir do momento que você é amiga, você confia na pessoa. Eu nunca te considerei amiga, eu tô te conhecendo agora, Nath. Não vem com essa. Não vem com essa. Mas ele falou em amizade no discurso inteiro, achei. Sim, tá bom. Eu considerava vocês amigos, apesar de você não me considerar amigo, eu considerava. Não, tudo bem. Mas ele falou em amizade no discurso inteiro. Mas pra mim, nós éramos amigos. Você me chamou pra sua casa. Por mim, eu já... Tudo bem, eu aceito. Chama a Nath de bosta. Ele chamou... Não fala não. A gente... Tudo bem, a gente aceita. A gente aceita o que você fala. A nossa ruptura foi muito forte, cara. Rapaz... Meu chapa. Porque agora, ó, vou fazer aqui os questionamentos que o público tem, tá? E aí vocês respondem. Ficou meio estranho isso aí, porque, ó, pega a situação. Vocês se doeram bastante com o que aconteceu com o Domini. Pô, a gente era amigo, vocês foram lá, fizeram essa atitude, não avisaram a gente e tal. Aí depois no quebra-porta você fala, não existe amizade aqui, a gente tá se conhecendo agora. Aí já teve a primeira contradição. Aí depois, pô, eu vou votar, mas eu não quero que te atrapalhe. E o voto é pra você querer mandar a pessoa embora da casa. Então assim, o que acontece, e acontece em reality, né? A gente quando participa, a gente é hipócrita no reality, porque a gente cria uma regra, quebra ela, fala um negócio, depois volta pra cá. Mas assim, ficou esse pensamento de, pô, eles estão fazendo com ele com a Nath exatamente a mesma coisa, ou pior do que aconteceu com o Domini. Olhando agora, assim, vocês não acham que pode ter acontecido isso? De tipo, vocês tinham uma relação, aí porque ele foi para um lado, vocês resolveram romper ela, e aí vocês decidem votar e não avisam também? Não é uma situação muito parecida? Eu acho que faltou esse aviso antes, né? Porque, de qualquer maneira, a gente ia
ia votar neles, não tinha outra alternativa. A gente estava contra o Domini. Se ele está a favor do Domini, ele está do outro lado. Isso que a gente tentou explicar, mas aí não avisamos antes, então isso passou como se fosse uma traição. Eu acho também que existe um erro dessa palavra amigo, amizade, né? Que na verdade não era amizade, não era amigo. Estávamos nos conhecendo até o Domini e a Adriana, só que a gente usou essa palavra errada, porque na verdade a gente está se conhecendo, né? A gente não se conhecia, então não tem como ser amigo. Mas aí as pessoas levam ali ao pé da letra o que você está falando. É meu amigo, parece que a vida inteira foi seu amigo e você não pode... Né? Eu conheci ele ali, né? O Wake também, a gente se conheceu ali, né? Eu conheci o Wake ali. Eu conheci o Gui, que eu trabalhei com ele numa novela. Eu conheci a Rayane, que eu fiz 2 ou 3 novelas com ela, desde 2018, fiz teatro com ela. Então tinha uma proximidade, tinha uma coisa. E o Vitor não. O Vitor ele fez uma novela comigo que eu não lembrava dele. Era outro núcleo. É outro núcleo. Ele teve alguma cena comigo, mas eu não lembrava dele. Então eu não tinha. Também tem a diferença da Nath Wake ali, eles estavam do lado do Domini. Então, se eu conversasse com ela, ela levaria para ele tudo que eu falei. E eu percebi ali que a gente conversava com eles, levavam tudo. As pessoas contam tudo que você conversa, né? Falar, não vou contar para ninguém, é só entre a gente aqui. Depois no quebra-power vem aquela conversa toda à tona. Então eu comecei a me segurar um pouco, eu não vou ficar mais conversando e explicando nada. Uma coisa que as pessoas questionaram muito também, né? Que quando vocês fazem quando vocês rompem ali, vocês estão do lado dele, eu vou votar em vocês e tal. Porque assim, na treta com a Carol, aquela treta grande que ele xinga e tal, mesmo depois de tudo aquilo, vocês ainda ficaram do lado do Domini. Vocês não romperam ali. Sim. Então, assim, mesmo vendo tudo aquilo que aconteceu, não foi o suficiente para vocês saírem. Então, acho que foi mais pessoal do que tudo que ele estava fazendo pela casa, né? Aquele momento que ele briga com a Carol, vocês não pensaram, esse cara não é tão legal, vamos sair aqui fora. Então, mas aconteceu que no dia seguinte ele veio pedir desculpa. A primeira coisa que ele, quando me encontrou comigo, foi me pedir desculpa. Depois também, parece que conversou com você também. Então, como a gente estava conhecendo ele ali, ele veio pedir desculpa pra gente pelo que ele fez. Que foi uma explosão, uma coisa espontânea. Então, a gente resolveu dar essa segunda chance. A gente continuou ali, mas... Eu vou pedir desculpa para todas as mulheres. Ele falou que ia pedir... Eu falei para ele, até numa conversa, que para ele pedir ao vivo, achava que ele tinha que pedir ao vivo essa desculpa. Até ali a gente estava acreditando no ser humano, né? Que tinha sido uma explosão. Todo mundo pode explodir, pode se arrepender, pode não fazer de novo, né? Sim. Eu não podia... Inclusive, já houve uma resposta em cima de... Não, mas a Adriana falando assim, mas ele pode xingar disso e o meu marido não pode fazer isso? Quer dizer, eu estava ainda... isso é uma coisa humana e tal. Mas depois ele mudou da água para o vinho. Eu falei, Ave Maria, quem é essa pessoa? Não, aí depois no quebra-pau ele vem e me ataca daquele jeito. Aí eu falei, então ele fez de novo aquilo que ele tinha pedido desculpa, que ele não faria. Claro que não na mesma proporção do que ele fez com a Carol, que aquilo foi, né? Mas ele fez de novo e aí ele cai em contradição toda hora, porque a Adriana falava assim, meu marido não é isso não quebra-pau, meu marido não é isso, nunca foi, não sei o quê. Em seguida ele xinga ela. Quer dizer... Não, e para a Adriana tá tudo bem, então ela como mulher, ela coberta essas coisas, então fica difícil, né, conversar. É muito doido estar aqui e estar falando sobre isso.